Fala, Bikezone. Prazer ter Eduardo Edu Ramires, um ídolo, uma lenda, um amigo de longa data. E nós conversávamos um pouquinho antes sobre materialismo de algumas coisas. E quem não conhece a alma da bicicleta, não conhece talvez o principal sentimento e oportunidade que a gente tem nela, né, Edu? Com certeza, né? A bicicleta é transformador, né? Mais do que nunca, a gente sabe disso, vive isso, né? Já há muito tempo, né? Sou grato demais pela amizade, cadeirinha. Mestre, seu amigo e mestre. Estamos nessa batalha aqui já há um bom tempo e acho que só fez bem para a nossa vida, né? Acho que só alivia um pouco, né, o dia a dia, né, da humanidade, né, do país, do universo, vamos dizer assim, né? Então eu digo que a bicicleta é o nosso santo remedinho, né? E a bicicleta nos reúne, nós estamos num lugar muito especial aqui na cidade de São Paulo, a Virage CC, você vai acompanhar o link aqui na descrição do vídeo, a gente já agradece o Guilherme e sua equipe, é um lugar que vale muito a pena fazer a visita. E aí vamos lá nos idos, né? Nós somos da mesma geração, sim, mas outrora, quando você já era o começo da tua adolescência, eu era criança também, e o início do bicycle motocross na cidade de São Paulo e, por que não dizer, na América do Sul. Mas antes disso, teve a história do Edu Ramires da bicicleta. Traz para nós as primeiras lembranças que você tem, Edu Ramires e a bicicleta. Cara, até é engraçado, porque eu demorei para aprender a andar de bicicleta, né? Era moleque de rua, né? Da minha geração, jogar taco, ficar de polícia e ladrão, era tomar café, ir para a rua e voltar imundo para casa, né? Era o Nascido praticamente aqui no bairro, Largo da Batata. Largo da Batata. Largo da Batata, onde eu fui criado, que até o nome, né, já diz, né? Meu pai tinha comércio ali de batata e cebola, ali era uma região cerealista, né? E dessa história da bike, eu demorei bastante tempo, só fui aprendendo de bike com 11 anos. Olha, Edu. A minha irmã já tinha bicicleta, ganhou de Natal, aquelas coisas, aí começou um ter bicicleta, outro ter bicicleta e eu nada. E aí chegou um momento que eu falei, preciso aprender, né, cara? E você não tinha aprendido a andar antes? Nem não sabia de bike, dessa história, Edu? Não sabia andar de bike. E aí era, jogar bola, né, como bom brasileiro, né? Meu pai era ficcionado por futebol, né? Então fui na mesma onda, né? Mas já tinha assim no fundinho de assistir televisão, quando aparecia um motocross na televisão, meu olhinho já brilhava. Então não sei, parece que ali que foi o ponto inicial ali, né? Da chama, né? E aí quando eu aprendi a andar de bicicleta, não demorou muito, já destruí a bike da minha irmã, né? Começamos a fazer rampinha de madeira, querer saltar, e até chegar o momento de a gente ficar sabendo, né, da história da Monarch, né, que estava surgindo. 78, 79. Porque por conta disso, até por coincidência, né, que é no Parque do Povo, né, para quem é de São Paulo conhece, né, próximo ao Jockey Club, ali, Cidade Jardim, ali existiam vários campos de futebol de várzea, e meu pai jogava futebol de várzea e frequentava ali, e ali também tinha uma pista de motocross. Total, Cross Center. Cross Center, muito legal. E a partir disso acabou surgindo essa história da Monarch, aí ficando sabendo, eu e mais uns amigos, vamos lá ver o que é. Quem eram os amigos? Quem que é, o que vai acontecer lá, né? Aí na época ainda era amigo de rua mesmo, né? E aí, vamos lá ver o que é que acontece, né? E, tinha uma perua Kombi com meias de bicicleta, uma descida e uma rampa. E era isso, era o lançamento da BMX Tanquinho. E aí a gente já brincava na rua. Era só a primeira reta, né? Era só a primeira descida, era um largada, era um decidão e uma rampa só. Tem umas imagens icônicas do Camacho, do Orlando Camacho, com a pista ainda nessa estrutura, então, né? Foi o primeiro técnico treinador, vamos dizer assim, né, de uma disciplina... Uruguaio, né? Acho que ele era uruguaio, não me engano, acho que é isso, né, da disciplina de mais radical, né, vamos dizer assim, né, que o ciclismo já era notório, né, mas o BMX era novo, né? Tava... Quantos anos você tinha? Putz, na época eu devia ter coisa de
16, 15, 16, por aí. Por volta disso, né? E aí que deu start. Aí, rapidinho, como a gente fazia rampa na rua e tal, a gente chegou, o Camacho já viu que a gente tinha uma certa afinidade. Já no primeiro contato, a gente já foi convidado a fazer parte da equipe lá, que ele estava formatando uma equipe para fazer apresentação em aniversário de bairro, e aí assim seguiu, né? Aí com a Monark, né? Então ali que foi o start, né? O início da história toda, né? Isso 1978, 7879. Eu tenho uns registros, os primeiros registros que eu tenho, né, em casa ainda guardado é de 1979. Que legal, então. E daí para frente, porque assim foi rápido, né? A evolução, a pista foi desenvolvida, foram colocadas curvas também. Como é que foi essa tua afinidade e o desenvolvimento? Porque o teu sonho é muito parecido com o do Scott Britthaupt, com o meu e com o de várias pessoas. Olhávamos e queríamos ser piloto de motocross, mas tínhamos a ferramenta bicicleta na mão. Bem por aí, né? Aí o negócio, até como você mencionou, teve uma evolução até que rápida, né? Acompanhando o fomento já que vinha, né, se iniciando já até mais adiantado nos Estados Unidos, né? Então, com essa história lá da Monark Tanquinho, eles acabaram finalizando a pista, né? Então, foi a primeira pista de BMX da América Latina, né? E aí seguiu os primeiros campeonatos, né? Então, foi aquela coisa de prospecção, né? De conhecimento, né? A gente não tinha referência, não tinha internet, tinha nada, né? Quando a coisa até evoluiu um pouquinho, descobrimos as primeiras revistas, né? BMX Plus, Actional, né? Eu acho que no começo, antes até das de BMX. E aí descobrimos uma banca de jornal aqui que trazia umas revistas gringas e a gente juntava lá, fazia uma vaquinha lá, juntava grana e comprava uma revista lá. Groenlândia ali com a... Era essa famosa aí. Depois até no aeroporto a gente descobriu, mas a primeira que a gente descobriu foi ali na Avenida Europa, ali com a Groenlândia. E a gente marcava ponto lá todo mês lá com o jornaleiro lá, perguntando se tinha chegado revista nova, né? E aquela coisa de dedução, né? Porque nem o inglês a gente sabia, né? Não sabia ler, não sabia nada. Então era por foto e dedução do que eles, né, estavam fazendo, né, pro esporte ali, né? E aí voltava para casa e fazia a lição de casa, né? De ir para a pista, se arrebentar, treinar. Então esse foi o start mesmo, assim, de a gente começar a prospectar a evolução, né, dessa modalidade no Brasil, né? Falar um pouquinho do Orlando Camacho, que é legal contextualizar. Ele era um artista de circo, eu sei que era latino-americano, acho que era uruguaio, e foi muito legal porque ele trouxe essa disciplina, né, da arte circense para o início do treinamento do BMX, e a gente pode falar que ele foi o primeiro treinador, né, de BMX. Eu gosto muito mais de usar o nome BMX do que bicicross. E daí para frente, o início, as competições, como que você foi ganhando o teu desenvolvimento, como que aconteceu? Como você próprio mencionou, né, por conta do Camacho vir de experiência, né, com apresentações, né, circenses e tudo mais, e isso acabou, né, ele aplicando para a gente, né? Então, além de a gente andar e saltar, né, tinha lá, né, umas manobrinhas que sentava em cima do guidão para ficar equilibrando, né, com o pé na roda e tudo mais. E isso acabou fazendo parte das nossas apresentações, né? A gente chegou até a fazer apresentação no Rio de Janeiro. Viajamos para o Rio de Janeiro para fazer a apresentação da equipe de BMX da Monark, né? Então esse foi o primeiro contato, assim, com foco numa disciplina, porque aí ele colocou essa disciplina para todo mundo, né? Então a gente ia para a pista. Para a gente ganhar o condicionamento físico, ele fazia a gente dar 10 voltas sem parar na pista de BMX. Que legal. Perdão. Então foi o primeiro fomento, o primeiro técnico realmente que trouxe essa luz de rotina, de disciplina para poder ganhar condicionamento físico, né? E isso para mim me acendeu uma chama. Eu já tinha, né, vamos dizer assim, né, o meu ídolo, né, que foi meu pai, né? Meu pai foi jogador de futebol de várzea, aquela várzea profissional. Ele treinava e se condicionava para no final de semana jogar bem. Então, assim, meu primeiro treinador, vamos dizer assim, foi meu pai, né?
de ver ele na disciplina de ir para uma raia olímpica, ir lá, dar várias voltas para ter o condicionamento melhor, né, quando fosse jogar bola. E o segundo foi o Sr. Orlando Camacho, né, já com foco na bicicleta, né? E daí se deu, né, todo esse desenvolvimento. Surgiu o primeiro campeonato, né, da Monarch, BMX, depois veio a Caloi, né, concorrente direta, lançou a Caloi Cross, aí teve o campeonato Caloi Cross, e depois o campeonato brasileiro. Aí já estamos na transição dos 70 para os 80, né? Isso, Então, só uma coisa para lembrar do início. Eu lembro, eu tenho conhecimento de alguns nomes do começo. Você... acho que o Eduardo Campos Oclinhos também era uma criancinha que estava envolvido, o Nilton. Começaram um pouquinho depois, teve uns outros, né? O Hélio, o Gilmar. O Hélio, filho do seu Hélio? Olha, da Ergobras. Da Ergobras, entendeu? Ele fez parte da primeira geração, tinha o... Lembra esses da primeira geração? Fala alguns Formiga. Nomes. Formiga já era dessa primeira? Ele veio logo na sequência, era pequeno, mas o pai já dele veio trabalhava num prédio ali do lado, né? Então assim, teve o Gilmar, que é que esse Gilmar, ele... Jereba também? Acho que não, veio depois. O Gilmar, se eu não me engano, ele até já participava de prova de ciclismo. Que legal. Né? E aí acabou ingressando na equipe, ele era o que era o melhor condicionado na época lá, que já rodava de ciclismo de estrada e tudo mais. Então, Quinho veio depois também. Aí veio toda uma outra geração, né? Que veio depois que iniciou os campeonatos, propriamente dito, que aí começou a surgir uma galera, né? Da minha época ainda tinha o Ronaldo, né? Ronaldo Negreiros, René Negreiros, o René, irmão dele, Júnior JNA, o Nenê, né? Infelizmente um acidente aí de moto acabou falecendo, então era assim, da minha turma mesmo que ingressou, era eu, o Quinho e o Ronaldo e o Nenê, era um quarteto ali, entendeu? Isso antes da Ergobras? Já meio numa... Ergobras, não, antes da Mob Center. Antes da Mob Center, né? Antes da Mob Center, entendeu? Você entrou para a Ergobras também, no começo? Não. Convivia com eles todos lá, mas da equipe, não. Então foi esse primeiro fomento aí, né, dessa turma, né? O Hélio, o Gilmar, né? Aí o Formiga, né? Tem alguns outros aí que depois não seguiram, né? Nem me recordo mais, né? E depois veio toda a outra leva, né? Fase pré-ET ainda. Aí meio quilo. Aí, mas fase pré-ET. Porque vamos falar que no BMX Mundial e no BMX Nacional teve a fase antes do filme ET e pós-ET. A Mob Center, ela já existia antes do ET? Já, porque quando lançaram do lado do Shopping Ibirapuera, aqui na Avenida Ibirapuera. Foi o meu primeiro patrocinador oficial mesmo, assim, né? Porque... E foi a época que lançaram a Extra Light, né? Pautada em cima da Kuahara, né? Que era o modelo utilizado no filme ET, né? Então já tinha. Então ali foi 8.2, né? Aí foi mais ou menos nessa época. Então ali foi a primeira... meu primeiro patrocinador oficial mesmo, de equipe mesmo, para valer, né? Assim, teve a Monarch, né? Aí na Monarch aquela coisa, né? Aí depois a galera começou a ganhar mais experiência e tal, aí começou meio com um atrito ali, da gente, né, não exigir, né? Mas solicitar mais estrutura, e a coisa não vingou, e aí a gente se rebelou na época, assim, e aí acabamos caindo fora. Né, e aí cada um com o bike por conta mesmo, assim, bancando por conta de competir, até que veio o contato aí da Mob Center, né? E os irmãos Fortino, né? Acabei arrumando um emprego na loja, né? Aí arrumei um emprego na loja, e a partir da loja, o pai deles, né, dos Fortino, né, foi presidente da Caloi, foi presidente da Confederação Brasileira, então ali já tinha um DNA já inserido, né, nesse universo da bike. Aí eles foram os primeiros a trazer umas bicicletas de fora para poder analisar, estudar, para poder fabricar aqui. Primeira equipe com estrutura, eles mexiam com cavalo até hoje, né? Mexe, né? E o engraçado é que eu lembro disso, que ele tinha uma carretinha que era para o uso dos cavalos. E aí tinha aquela divisória para ir 2 cavalos, ele tirava a divisória do meio, dava uma limpada, uma lavada na carretinha, e era a nossa carretinha de competição, era a carretinha dos cavalos deles. Vocês montavam a loja também nas provas. Aí levava tudo ali. Então, assim,
foi a primeira sensação de pertencer a uma equipe profissional, vamos dizer assim, né? Longe de ser na época, mas quantos anos você tinha? Era aquele fomento, né? Que aí chegava, tinha os cavaletes, ficava as bicicletas tudo assim, tinha um banner na lateral da carretinha com o nome dos pilotos, né? Então, assim, a gente se achava, né? E aí, um pouquinho depois, eu estou em boa memória. Patrocínio Que Bom na então, Mob Center, a roupa de vocês, eu lembro, azul e amarela, as cores da Que Bom, que aí o e bikes Celso, importadas, né, também. O Antônio Celso que correu atrás, né, de uma melhor estrutura lá e conseguiu, não lembro qual foi lá o trâmite, e conseguiu patrocínio da Que Bom, né? Então a gente tinha equipe na Mob Center Que Bom, que marcou a época mesmo, que você falou, né, aquele uniforme azul e amarelo. Aí foi as primeiras bicicletas, né? Quinho, GT, Marcos Quinho Caldas, Ronaldo Negreiros e Eduardo Edu Ramires. Era uau, assim, vocês eram ídolos de uma molecada um pouquinho mais nova, assim, né? Foi a primeira geração que, assim... De pró, assim, de pilotos prós. Que a gente já tinha uma idade que, quando se desenvolveu os campeonatos, né? A nossa categoria, pela idade, era a categoria principal, era adulto D. Então era, né, era a elite da época, né? E a gente fazia acontecer. Então foi engraçado, porque tinha a equipe da Caloi, com o Oswaldão, com uma galera lá já boa, né? E a equipe da Mob Center, né? Que bom, era uma equipe privada, né? Sim. E aí, nossa, saía faísca nas corridas, né? Porque a equipe da Caloi tinha lá 10 atletas e a gente em 3, né? E a gente fazia acontecer em 3. Eram os caras. E a gente em 3 ia lá e desbancava a Caloi, né? Então, tinha briga de fiscal de pista com Mendes. Foi uma época... vamos dizer assim, de bastante desenvolvimento, mas bastante atrito, vamos dizer assim, né? Nessa época de ouro, no início, São Paulo teve pista da Monarch aqui na Marginal Pinheiros, no Parque do Povo, né? Nós estamos aqui no Alto de Pinheiros, por isso eu estou contextualizando. E a Caloi, onde é hoje o Parque das Bicicletas, onde tem o Pump Track, na Ibirapuera, ali com a República do Líbano, fez uma pista ali também, ganhou a concessão da área, e aí ficou legal, porque daí já tínhamos 2 pistas na cidade de São Paulo. Pouco tempo... Vou te dar um parênteses aí, porque antes dessa pista, tem uma história legal disso daí. A Caloi fez uma pista do lado do Shopping Morumbi. Entendeu? Foi depois, do Morumbi. Foi depois. Então foi isso. A Caloi tinha a pista de teste deles lá na fábrica, indo ali, não, Guido Caloi lá, indo para a represa Guarapiranga. Mas assim, ordem das pistas, pista da Monarch, pista do Ibirapuera, da Caloi, aí a pista do Morumbi e depois a pista do AMB. Então, pouco tempo depois, 83, 84, a cidade de São Paulo, que hoje não tem, hoje tem uma pista no Jacuí, a cidade de São Paulo tinha 4 pistas. Sendo que chegou a ter, se não me engano, 6, porque teve depois a do Vila Lobos aqui também. E teve a do Pelezão, que teve até mundial. E a do Pelezão, exatamente. Teve até mundial, exatamente. Né? Até engraçado que eu não estava andando na época e vim aí. 8, 9, né? Porque um gringo conhecido meu lá, da gringa de Los Angeles, veio competir, eu vim visitar o cara aqui. No Mundial do Pelezão. Vamos indo nessa cronologia. Mas da pista, só um parênteses assim, de curiosidade, né? Que a pista do Morumbi. Aquela pista do Morumbi, né? Como o Fortino tinha um relacionamento com a Caloi, foi encomendada. E eu e o Quinho, cara, fizemos uma maquete, cara. Que legal. De argila, e fizemos numa prancha de madeira e desenhamos a pista toda de meio aí, entregamos pro Antônio Celso. O Antônio Celso levou essa maquete lá na Caloi. E é aquela pista que tinha a passagem por cima. Não, e tinha um túnel. Tinha um túnel. Foi a primeira pista que tinha uma via Pro também. Sim. Né? Tinha uma última curva, tinha uma alça Pro, que era mais longa, que tinha um gap lá. Entrava por um duplinho e tinha um muro pelo muro. Tinha um muro reto que você saltava, caía no zero e fazia a última curva para entrar na última reta. Mais um legado de vocês, então tem essa história, essa curiosidade de ter feito uma maquete mesmo, assim, real. Do desenho da pista, e aí eles aprovaram e foi construída a pista ali do lado do Shopping Morumbi, né? Aí esse desenvolvimento, categoria adulto D, fase ET 82, bombou.
toda criança queria ter uma BMX, uma Bicycle Motocross. Para quem não sabe o significado da palavra, BMX, né, uma abreviatura, bicicleta de motocross. E aí aquele sonho sendo realizado, a gente, nos rolês, e vocês na categoria máxima lá, com grandes nomes, né? Então, por exemplo, as equipes, então, a Monark nunca teve um adulto D tão forte que concorria com vocês, mas Oswaldão andava na Caloi. Que é engraçado que a Monark, assim, ela que surgiu e desenvolveu, mas a partir do momento que começou a surgir as competições em si, ela realmente nunca teve uma equipe... O Jereba acho que era o adulto D, né? Nunca teve uma equipe top, assim, entendeu? Acabou surgindo outras equipes, né, privadas também, né? E que eram melhores, entendeu? Então é engraçado isso, né, dessa história. A Monark introduziu, desenvolveu, né, revelou alguns talentos, mas quando a coisa começou a profissionalizar um pouquinho mais, ela deixou a desejar, né? Então teve atletas, né, de expressão, mas a coisa não se desenvolveu, não marcou, né? Ela marcou realmente pelo surgimento, né, de ter trazido... Pedra fundamental. Como pedra fundamental de ter trazido essa modalidade, né, da bike, né, para o Brasil, né. Vamos lembrar de alguns nomes, categoria adulto D, nesse início do BMX, vamos falar ali nessa época áurea, de 82, que eu vou lembrar, adulto D, você, Ronaldo, o Quinho, os três da mesma equipe... acho que o Júnior JNA, acho que nessa época fazia um rolezinho com vocês. Oswaldão, Jereba. Sim, Oswaldão, Jereba. Acho que o filho do Hélio também, né? O Hélio também. Não lembro de todo mundo já, mas faz tanto tempo. Que você sempre estava no lugar mais alto do pódio, né? Você ganhou corrida nessa época, né? Bastante, né? Eu me apliquei, me dediquei, né? A gente estava falando do desenvolvimento aí de conhecimento, né? Que a gente estava mencionando das revistas. Eu tinha a mãe do amigo meu que era professor de inglês. Para você ver como é que era, de a gente correr atrás de não ter, né, orientação de ninguém, mas já, né, com uma visão, né, ampla, né, de querer se desenvolver. Como é que era o nome do... eu esqueci o nome do piloto. E numa das revistas saiu a nutrição. O Clint Miller. Clint Miller, andava de Quahara e depois aí Murray. Teve uma entrevista dele numa revista. Campeão do mundo. Teve uma entrevista dele numa revista, acho que era na BMX Plus, e tinha toda a nutrição dele. Que legal. Entendeu? Eu levei esse artigo para a mãe do amigo meu, ela traduziu. Entendeu? E aí eu passei a aplicar aquilo, até meu exercício de alongamento. Entendeu? Foi aí que deu o start, meu, de fazer os exercícios de alongamento. Alongava, não conseguia chegar com a mão nem no joelho. Entendeu? Eu tinha foto do cara com a mão virada ao contrário, lá no pé, lá, né? Eu falei, lembro dessa foto. E a nutrição, entendeu? E aí eu imprimi isso e coloquei na cozinha de casa. Aí minha mãe fazia, entendeu? Comecei a copiar isso, e aí virou referência para mim, essa nutrição que ele fazia virou referência, entendeu? Aquela de você ter o conceito de, como é prova de explosão, a ingestão de carboidrato, entendeu? Véspera e no dia de competição, entendeu? Frutas e legumes no início da semana, entendeu? E aí fazer aquela, né, adicionar o acréscimo, né, de carboidrato para você ter um booster ali para o final de semana, entendeu? Então, aí que para mim que deu a real noção do que era ser um profissional. E o Clint Miller, para mim, foi a primeira referência da onde eu tirei as primeiras informações, né? E daí seguiu, né? E aí eu realmente, assim, acendeu essa chama mesmo de performance para mim. E aí eu comecei a me aplicar que nem um louco, né? Até o ponto de eu fiz um gate, eu construí um gate, aí final do dia, meu pai chegava do trabalho. Isso? Isso aí foi 83, 84. Aí colocava no carro. Quando você usava um bigodão grande, assim. Cheguei a usar uma época, não. Bigodinho. Uma barbicha aqui. E aí meu pai chegava do trabalho, meu final de tarde, colocava o gate no porta-mala, descia onde é o Shopping Eldorado. Tem uma pracinha atrás, eu morava perto, e aí engatava o gate lá numa guia e meu pai que ficava acionando o gate, aí ficava fazendo tiro de sprint ali na ruazinha.
Então, meu pai me ajudou também nesse sentido, né, né, já com referência de ver, né, em revista, que os caras tinham os gate, né, era super importante, né, imediatamente eu fui atrás e construí meu próprio gate, né, e meu pai me ajudou muito nessa época e fazia toda a diferença, que era largava e sumia, era 9 baterias, ganhava as 9, e muito em função do gate, né, me apliquei muito né, e até hoje né, até hoje, né, no BMX, né, extremamente importante você fazer um bom gate, né, de largada. Né? Provas icônicas, e a estrutura do BMX, que ainda não tinha a estrutura, né, da União Internacional de Ciclismo, lá fora começaram, principalmente na Califórnia, começaram a se criar 2 associações, né, a ABA e a NBL, e aqui era meio do caminho e tal, mas assim, aqui no estado de São Paulo havia o Campeonato Paulista, que era muito forte, e o Campeonato Brasileiro, ele era representado por 1 ou 2 pilotos só de cada categoria. E você sempre estava na seleção paulista para disputar os brasileiros. Tem até registro. Quantos títulos brasileiros de BMX, Edu? BMX foi 2 de campeonato. Na categoria máxima. Né? E 2 de Copa Brasil, né? Que legal. Num período que teve a Copa Brasil também, né? E eu tenho até registro, eu sendo porta-bandeira, num desfile na pista do Ibirapuera. Que legal. O Campeonato Brasileiro vinham todas as seleções aí dos estados, né? É o meu lá, tá tocando. Dos outros estados, e eu não lembro qual ano que foi, eu tenho a foto lá em casa, lá guardada, lá, eu como porta-bandeira da seleção paulista, né, de BMX. Então foi um período bem legal esse daí de campeonato, já com essa representatividade dos estados, né? Aí que realmente acho que foi 84, 83, 84 que realmente o negócio explodiu mesmo, assim, a nível de Brasil, né? É até engraçado que até aquela história, né, a gente tinha que desenvolver tudo, e uma coisa engraçada, assim, né, um particular aí de curiosidade, a gente fabricava as próprias plaquinhas, né, com tubo de PVC. E aí a gente fabricava um monte já, preparando já, para o Campeonato Brasileiro, porque a Mob Center foi a primeira loja de referência de ter produto de BMX em São Paulo. E aí, eu, em acordo com o Antônio Celso, ele liberava da gente levar as plaquinhas e vender. Parava o ônibus da delegação do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, na frente da loja, e, nossa, numa festa, vendia todas as placas lá para a galera, já fazia já uma quantidade, já sabendo do Campeonato Brasileiro, e aí foi o primeiro business, vamos dizer assim, né, de fazer uma graninha extra ali, né? Você tinha marca? Porque alguns tinham a marca. Acabei nem criando marca. Depois que Nelson começou fazendo plaquinha também. Aí depois que começou, eu nunca acabei criando uma marca, né? Acho que até se tivesse criado, teria até assim. Edu Ramirez Products. Sei lá, poderia até ter mudado de figura na época, né? Já havia esse fomento já de negócio, né? Então, como estava muito focado em performance mesmo, né? Fiz aquele negócio lá do momento, depois acabou, parei de fazer, aí começou a surgir as placas já prontas, né? Fabricação já em larga escala e tal. Eu larguei, mas fabricava os protetores também. Sim. Ia lá no centro, comprava velcro, o nylon, a espuminha, fazia minha mãe costurar. Então foi um período assim nostálgico que te formou, né? Que formou uma galera, entendeu? De não ter recurso e a gente ter que correr atrás, né? De fabricar o próprio produto, né? Então foi uma época nostálgica que me sinto bastante saudade dessa época. Dentro da equipe Mob Center, a primeira bicicleta importada que eu vi na vida era você andando. As headline, aquelas primeiras headlines que vocês traziam, que vocês trouxeram, que eu acho que eram 3, eu acho que eram 2 azuis e uma vermelha, era isso? Que na verdade uma delas não era nem que é o Antônio Celso que trouxe, né? Ele trouxe 2 headline e uma GHP, que era do Greg Hill Products. Ele já estava lançando e aí essa trouxe. Ficou coquinho? Ficou coquinho, mas, cara, assim, até hoje eu tenho dó dos acontecimentos, porque a ideia, né, do Antônio Celso era trazer a bike para cá, lógico, né, para dar para a gente andar, mas ao mesmo tempo o pai dele, né, fazia parte da Caloi, e então em um determinado momento ele teve que devolver a bike, cara, e aí cortaram a bike no meio,
para analisar os tubos e fazer toda uma análise lá de engenharia, como é que é, os tubos e tal. E aí, só um tempo depois que ele acabou recebendo uma outra bike. Então, foi assim, foi meio uma ducha de água fria para ele, porque ele recebeu, andou com a bike e em um determinado momento ele teve que devolver. Dessa fase, vocês chegaram da... GT foi um pouquinho depois. Só lembra disso? Vocês andaram com umas headlines, né? Antes do ET até. Acho que foi antes do ET. E aí, depois do ET, logo depois... Pô, a primeira Pro Series que a gente viu na vida também. O Edu Ramírez andando de GT e nós andando de Conga na rua. Brincadeira, mas era tipo isso. GTzinha, assim... E ela me trouxe bastante benefício, né? Depois, né? Pro Series, né? Porque depois que eu tive a bike aqui, né? Na época tinha a revista Motocross, eles lançaram a edição Bicicross. Então tinha a revista Bicicross que eu acabei saindo na capa da revista, saltando a seção Pro da pista do Morumbi. Então tem o muro, assim, era a rampa. Lembra e dessa muro. Foto perfeita. E aí eu tô saltando assim com, né, meu, adesivão estampado da GT. Aí o que aconteceu com essa foto? Quando eu fui embora para os Estados Unidos, eu falei, pô, quero comprar uma bike, juntei dinheiro e tal. Aí até meu chefe lá, o gringo, lá pediu para ele me dar uma força, ligou lá na GT, que era em Huntington Beach, né? Ali na Califórnia, né? Então tá tão longe de Los Angeles. E aí ligou para fazer... Você morava em Marina del Rey ali, morava, né? Ali na... A gente vai chegar nessa fase da viagem, mas conta essa história. Então, da história da GT que rendeu, né? De eu ter andado com ela aqui, sair na capa, foi isso, que aí fiz contato direto e, meu, eu tive o prazer de conhecer o seu Gary Turner, que é as iniciais. Richard Long, que era o presidente, e o Gary Turner, que era o dono. E aí fez contato lá, até a princípio, assim, né? Um telefonema, não, mas sem bike, qualquer loja você consegue comprar, né? E aí o meu chefe explicou, falou, não, é um garoto aqui do Brasil, né, ele andava de GT lá, e aí ele queria te levar uma revista aí, coisa e tal, e no fim o cara abriu lá o espaço e marcamos lá a reunião, e aí fomos, né, e eu com o dinheirinho no bolso, guardado aqui, né, lá, eu lembro que acho que eram coisas de uns 400, 500 dólares na época, né, imaginando que seria isso, né? E aí, nos recebeu, o seu Gary Turner, no escritório dele, lá, coisa e tal, presenteei a revista para ele lá, né, com o GTzão estampado lá, e aí, então, beleza, então vamos ver a bike. Aí ele pegou e chamou um dos pilotos da época, acho que era Kevin acho que era, se eu não me engano, no nome meu. Era um dos pilotos. Meio coreano? Não, era um loirinho lá, que eu não lembro o nome completo dele, eu sei que era Kevin alguma coisa. E, vi o cara nas revistas, né? Porra, aí me chamou o piloto, acho que tava lá na fábrica lá, me chamou o piloto, falou, acompanha ele lá atrás. Ele me levou no galpão com um carrinho de supermercado, cara. E aí nas prateleiras, que cor de quadro que você quer? Eu quero esse azul. E roda, que roda que você quer? Eu quero essa roda, pé de vela. E foi separando. No carrinho de mão, eu imagino, né, parecia que tava na Disneylândia, né, cara? Com sorriso aqui, né? Ali na nata do negócio, uma das principais marcas da época. E aí, beleza, juntou as peças, né? E falou, beleza, eu vou encaixotar aqui. Santana era onde era a fábrica, exatamente. O bairro eu não lembro lá, você quer em Huntington Beach lá. E aí ele falou, volta lá no escritório lá, vou encaixotar a bike aqui, depois eu te levo a bike lá, né? Aí, beleza, voltei pro escritório, o Jimmy lá, que era meu chefe lá, ficou lá conversando com o Gary Turner, né? E aí, no final das contas, ele trouxe a bike lá, né? E aí falou, então tá, né, Gary? Não, quanto que é, né? Quanto que eu te devo? Não é nada não, é presente para você, cara. E aí fui presenteado pelo Mr. Gary Turner. Que ano isso? Isso aí foi acho que 86 já. Vamos voltar um pouquinho atrás, Edu. Então assim, você veio progredindo, né, fase pós-ET. Cara, só lembro de você, no mínimo, todas as corridas no pódio, e lembro de você no lugar mais alto do pódio, muitas e muitas e muitas vezes, e você virou a referência da categoria máxima, que era a categoria adulto D, da primeira metade dos anos 80, completamente, unânime. Andando de bikes importadas, toda essa oportunidade do treinamento. California Dreaming. Aí você aqui, você atingiu o teto, você não tinha muito mais para onde ir. O foco era... Da onde veio a ideia de ir para os Estados Unidos e se mudar para lá?
A ideia em si era em função do desenvolvimento, né, da minha performance, né, porque a gente ficava folheando as revistas, né, os caras eram os gringos, né, eles são os caras da vez, né, cara. Ali é onde o esporte está se desenvolvendo, tá os mais prós aí que a gente vê, né, então, obviamente a gente queria ir, né, fazer frente lá para né, crescer dentro do esporte, né. E então foi muito em cima disso, né, de querer evoluir, né, porque aqui é o que você falou, né, chegou um momento não tinha mais para onde correr, né, ou eu enxergava mais longe para me desenvolver como atleta, ou eu ia ficar estacionado, né, e aí teve um período até meio, sim, complicado da época, porque eu fiquei meio que sem patrocínio, querendo ir viajar para fora, e aí por conhecer todo o cenário, né, daqui do Brasil, né, acabei sendo convidado para se tornar técnico, porque na busca de conseguir viajar para fora, na época, anos 80, né, super difícil, caro, passagem, né, inimaginável, né, você viajar para fora, assim, né, de uma hora para outra, né, então foi complicado, eu demorei um período grande, assim, de prospecção de grana, de ajuda, de patrocínio e tudo mais. E aí eu acabei sendo convidado para se me tornar técnico da equipe Preço Certo. Que legal! Que era os avós do Kiko. Kiko Félix. Kiko Félix. Entendeu? O avô dele, Preço Certo, ele tinha um atacado de perfumaria. Entendeu? Ele patrocinava a equipezinha deles, o Kiko pequenininho. E aí eu me tornei técnico da equipe por 6 meses, até eu conseguir meu trâmite todo para viajar para fora. E foi legal pra caramba, porque isso aí foi início de 86, que foi o ano que eu viajei para fora, né? E então o primeiro semestre foi legal, porque foi até assim, a primeira experiência deu como técnico, então de ir para a pista com pranchetinha, com o nome de cada um, cronômetro, e comecei a aplicar treino para todo mundo. Quem eram os teus pilotinhos? Um deles era o Kiko Félix. Era o Kiko e a irmã dele, né? Mário assim, Kiko Félix, é isso? Não, acho que não é Mário, não é Mário. Agora eu confundi, eu tô aqui, né, aquela coisa de memória, né, para puxar tudo pela memória. O apelido do Kiko. O nome e aí, do Kiko. Assim, não vou lembrar de todo mundo, né, mas era tudo galera, categoria de base, pequeno mesmo, entendeu? Eu acho que o Kiko era o maiorzinho, né? A irmã já andava eu tenho até esse registro de foto que saiu matéria, né, de Edu Ramírez indo para os Estados Unidos, né, e tá eu na frente de todos os atletas da equipe, assim. Que legal. Então tem esse registro também, né? E foi a primeira experiência como técnico, foi legal, porque a gente começou a encaixar uma rotina de treino mesmo, e em pouco tempo a gente começou a colocar todo mundo no pódio. Que legal. Então foi super satisfatório para mim, assim, sabe, por conta própria, me aplicar como um treinador, né? Então, assim, acabou que foi lá atrás meu primeira chama de enxergar, né, diferente, né, não é para você, é para, né, transferir essa experiência para um terceiro, né, e fazer ele se desenvolver para, né, conquistar, né, resultados, né, e foi bem satisfatório. Aí 6 meses aí eu consegui meu visto lá, ajuda financeira e fui embora, né, aí eu tinha contato de até tinha uma galera de Santos, né, voltando um pouco atrás. Quando estavam as competições, tinha uma galera... Equipe de Motomar? Tijolo? Tinha o Tijolo. Pagafly. Todo mundo lá. Piron. Piron, toda essa galera, que você lembra de tudo. Tudo coisa boa, hein, os meninos? Esses seus amigos. Esses seus amigos aí. Galerinha motocross, a galerinha de Santos Litoral, a galerinha era trash. A galerinha andava sem freio, cara. Ali era gás sem freio, cara. E aí, cara, eles começaram a vir para cá, e aí o André, cara, o irmão dele mais velho, tinha ido já para os Estados Unidos, né? Então o meu contato... Só uma coisa, o André, o irmão, o Tijolo, ele é o cara pioneiro no mundo do surf bike. Surf bike, que tem imagens icônicas andando no Havaí, no mundo afora. É o irmão mais velho do André Tijolo. Tá lá no Havaí. Lá. Hoje ele faz prancha, pega a prancha velha, não sei se você já viu. Ele pega a prancha de surf velho e ele recorta desenhos. Eu já vi, faz umas artes. Faz umas artes com as pranchas, já que não servem mais. Acha como Tijolo no Instagram. Então é engraçado. E aí o irmão dele, o André, que é o que mais andava, né, que a gente tinha mais contato, acabou indo embora para os Estados Unidos. Equipe Motomar, eles tiveram uma equipe aqui de apresentação, icônica, de apresentação. Por cima de carro. Absurdo. Os caras foram pioneiros, né? Que era uma revenda
era uma autorizada Caloi e uma autorizada Volkswagen, e misturava as duas histórias. Eles chegaram a fazer várias apresentações, saltando carro, chegaram a saltar 6 carros, cara. Piromba era o mais louco do mundo. E bom, não era que era só louco. A galera era desenvolvida ali, viu? Que era diferenciada mesmo. Assim, no nível radical, vamos dizer assim, que eles foram pioneiros. Total. Entendeu? É o que você falou. Andava em tudo, freestyle. Então o Éder. O mais icônico. O Éder tá ativo até hoje, o Éder é cabeleireiro. Ele andava, à beira do prédio. Na cobertura do prédio, no terraço do prédio, tinha uma mureta dessa largura, ele andava empinando, dando a volta no prédio. Matéria para televisão. Assim, coisa surreal, pulava os canais lá de Éder faz um rolê e o Gugu faz um rolê também. Então, no nível radical já do início mesmo, da época de BMX, meus caras foram diferenciados, né? Então, e aí nesse fomento dos Estados Unidos, o André foi embora, que o irmão dele já estava morando lá, né? E era o único cara que eu conhecia, né? E aí, conversando, eles me deram o guarita e foi aí que eu fui, né? Venice Beach? Caiu já em Venice? Caiu num bairro bom já direto. Já caímos direto em Venice Beach, né? E daí a coisa começou a se desenvolver lá fora, né? De começar, o André mesmo já conhecia, começar a me levar nas primeiras pistinhas e tudo mais. Tinha uma galerinha do skate por lá já, né? Tinha. O que é engraçado é que a gente era os 2 únicos ciclistas, vamos dizer assim, né? Porque a galera que vai para lá era por causa do surf e do skate. Perfeito. Entendeu? É até engraçado que eu falo isso, até as roupas que a gente tinha aqui, cara, a maioria era roupa de surfwear. Sim. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu joguei tudo fora, meio que lá tinha já o bikewear já rolando, entendeu? E aí acabei, trocando todo o meu vestuário lá, né, para roupa de bike, porque o que eu tinha era de surf bike. Né? Chegou lá no início, conseguiu andar ou teve que ralar, teve que trabalhar? O teu sonho quando chegou lá na realidade, como é que foi? Com certeza a gente teve que trabalhar, né, porque eu tinha a grana para viajar e para me sustentar lá, sei lá, durante 6 meses. E o André já trabalhava, né, fazia manutenção em barco lá na Marina del Rey, foi o primeiro lugar que ele me arrastou, né, porque aí, a princípio, fiquei na cola dele. De barco. Fiquei na cola dele, né, ele já estava lá um tempinho já, né, então era tudo aprendizado, não falava uma palavra de inglês, entendeu? Então ele me arrumou já uns bicos lá para lavar barco, então aí que começou, né, aí entrar o dinheirinho. E aí, bike, acabei comprando depois uma bike, nem bike eu levei, né, tinha bike aqui, né, o que tinha vendi para ir embora, né, e aí um bom tempo depois que eu consegui arrumar uma Hut. Que legal. Aí foi a primeira bikezinha que eu tive lá fora. Depois, 8.6 isso. Depois tive uma Robson, mas 0,24, depois também. Mas fiquei muito na cola do André. Correu, né? Lá? conseguiu correr? Cheguei a correr um pouco, né? Porque assim, como tinha que trabalhar, aí não tinha pista muito perto também. Então precisava de carro para se locomover, e aí meio na carona de outros, né? Então acabei competindo mais pouco, né? Eu cheguei a participar de etapa da NBA lá, né? Eu fui filiado, né, na NBL, fui filiado na NBL, na ABA, né? Tinha ABA e tinha NBL. Então eu fui filiado nas duas por um período lá, mas não conseguia viajar muito, né? Então fiz algumas competiçõezinhas locais, cheguei a ganhar até $50 lá no terceiro lugar que eu fiz uma competiçãozinha, tinha andando de expert? Bonuzinhos, nem lembro que categoria que foi da época, meu. Nem lembro mais que categoria que foi. Sei que teve uma lá que eu ainda fiz um terceirinho lá, tinha um bonuzinho de dinheiro lá, ganhei $50, feliz da vida, né? Então você ficou lá, então vamos falar, foi para lá em 86, 86, 87, ficou lá um período andando de bike, mas profissional atleta, não como um biker totalmente, né? Porque eu tinha que trabalhar, né, meu? Não tinha jeito, né, meu? Tinha que pagar aluguel, né? Você estava dividindo, né, casa lá com a turma, então tem suas obrigações. Nessa época você morou com o fotógrafo Aníbal Neto também? Então, aí depois, primeiro, teve todo esse período aí, primeiro foi tem outro, fotógrafo, o Ayrton Camargo, Perfeito. Né? Também, que hoje ele é especialista em 3D, né? Faz foto 3D. Legal. Viajou tem book com Jacques Cousteau na Amazônia, o cara super ajudava ele lá a fazer lá umas produções fotográficas também, tem até algumas fotos que ele que fez lá, produziu umas fotos minhas lá, meio de modeletes. E então teve o Aníbal Neto, que fazia foto para a revista Trip, revista Overall, então teve um período assim, né, que a gente... Escateninha, você chegou a cruzar lá?
O Scatena não, até o Scatena eu cheguei a conhecer aquele ainda no Brasil, aqui, porque andava no Cross Center ali, né? Sim. Onde era ali na Parque porque do Povo. Porque teve uma época que ele foi morar lá, mas acho mas que aí frente. Acabei não tendo muito contato com ele, não, assim, lá fora, né? Eu conheci ele aqui. Então teve esse período, né, de dividir, né, moradia com outras pessoas, né? Isso até me ajudou na época, que foi quando começou a revista Trip, né? Primeiro teve a revista Fluir, né? Foi até engraçado que teve o fomento da revista Fluir, né? Que é focada em surf, mas quando surgiu era tinha muito algumas esportes, matérias, né? E depois, quando eu fui morar fora, surgiu a revista Trip, né? Com o Paulo Lima e com o Carlos Sarli, né? E o Ani Bonetti era fotógrafo para eles. E acabou registrando bastante coisa minha nas primeiras provas lá, assim, que eu fiz, até já migrando até para o mountain bike já, né? Porque é esse período aí... então vai, ó. Morou 86, 87, 88 começou a namorar com o mountain bike. Com o Ayrton Camargo, ainda eu andava de BMX, entendeu? Aí dividi um apartamento lá e tal, e aí foi na migração entre morar com ele e depois morar com o Aníbal Neto, que surgiu o Fomento, que é onde a gente morava, era um condomíniozinho, né, de apartamentos, o gerente de uma loja mais próxima lá. Onde que vocês moravam? Era em Mar Vista, chamava. Era um pouquinho mais para dentro aí já, né? Porque assim, você mora em Vênice, você vai indo mais para atrás. Você vai indo mais para dentro ali na Sepúlveda Boulevard, total, né, meu? Então você consegue até condições melhores de moradia, né? Mais barato. Sepúlveda, né? É uma avenida curta, deve ter uns 100 quilômetros. É curta a avenida. É uma avenida igual a Sapopemba aqui. É uma avenida curta, bem isso aí, ela corta Los Angeles inteira. É engraçado mesmo. Então teve essa migração, né, da parceria de moradia, até juntamente com a troca, né, de disciplina, né, sair do BMX para o mountain bike. Que foi 88, então, esse gerente, né, aí, cara, né, era vizinho nosso, e ele via sempre de bike, na época eu andava até com a Aro 24, né, e aí nessa de conversar com ele, fui visitar a loja, cara, e foi aí que eu vi a primeira mountain bike, entendeu, em 88, no finalzinho de 87 para 88. E aí, nessa, fiquei apaixonado. E o mais engraçado, você vê como é que é as coisas assim, já tinha as primeiras Hit e Gary Fisher. Só que como eu vinha do BMX, que o quadro, né, era meio sloop, né? Assim, eram bikes muito inspiradas no ciclismo, né? Então o quadro era meio alto, e eu achava aquilo estranho, cara. E olha só que coisa. Aí, por coincidência, a Peugeot, que é uma marca europeia, lembro dessa já tinha modelo de mountain bike. E aí na loja tinha uma Peugeot. E eu olhava para o quadro da Peugeot era meio sloop, no naipe que era o quadro da BMX, cara. E por mais que a Gary Fisher e a Hit eram, né, American Brand. Era o fomento da época, né, das bikes mais top. Cara, a Peugeot me atraiu a atenção por causa do desenho do quadro. Para quem que você vendeu essa Peugeot quando você veio para o Brasil uma vez? Nem lembro mais. Você vendeu aqui no Brasil, acho que 88. Vendi, então. E aí acabei optando de comprar a Peugeot. Aí minha primeira mountain bike foi uma Peugeot Prestige Express, que chamava. Aí vinha com um grupinho XT, já na época, a bikezinha filé. Né? 17 marchas? Na época era 15 ainda, será? Na época era 3. Não, acho que era 18. 3x6. Era 3x6, Era 18, Edu, e aí? Já começou a ir para a montanha? Então, começou a chegar junto no mountain bike? Aí o que acontece? Como a loja ela tinha uns tours de domingo, já rolava isso lá de juntar uma galera de domingo para sair para fazer um pedal, eu acabei engatando junto com os caras. A loja onde era, você falou? Era numa esquina da Sepúlveda, mas um pouquinho mais para frente, lá de Mar Vista, mas na região ali, assim, entendeu? Mar Vista é mais para lá do aeroporto, né? No meio do caminho, na verdade. Entre o LAX meio do caminho, e a Venice Boulevard. Meio do caminho ali. E aí, nessa de eu ir, cara, como eu pilotava BMX, cara, o próprio pessoal da loja começou a reconhecer que eu pilotava bem pra caramba. Os caras já me levaram pra umas trilhas. Eu, assim... Santa Mônica, de início, Santa Mônica, Malibu. Santa Mônica Valley lá, que eram as montanhas mais perto de Los Angeles ali, né? Já logo atrás da cordilheira ali. E, já assim, o termo já me cagando, porque a época era firma a pé. E os caras já me colocaram num single tracks apertado com penhasco do lado. Eu ficava tomando pro lado do barranco. E aquela areinha da Califórnia. Com medo de cair pro lado do penhasco. Só que eu consegui me desenvolver legal e
a galera reconheceu isso, falou, não, pô, você pilota bem, né, coisa e tal. Precisamos ver se de numa corridinha, né? Então eles que botaram pilha, eu comecei a treinar e andar mais, né? Aí comecei a fazer uma quilometragem maior, né? Já com a roda 26, né? Aí em Venice Beach, que é a ciclovia, né? Então tudo meio por conta, né? Então comecei a me condicionar nesse sentido. A primeira prova foi em Big Bear Lake, né? Já foi direto para Big Bear? Big Bear Lake, já, porque aí o dono da loja, tem a foto, ele tem um furgão Chevrolet, daqueles tipo de entrega de leite antigo, ele tinha uma van, uma camper van. Uma camper van lá, que ele tinha da loja, né? E aí, metemos as bikes, não, vão te levar, você vai correr lá. Tinha o Big Bear Classic lá, que chamava, eram 3 etapas. Era um regional. Eram 3 etapas no regional lá de Big Bear. Cadeira, nem neve eu tinha visto na vida. Primeira etapa, chegamos lá, cara, tinha demorado o degelo, atrasou. Entendeu? Na verdade, não era para ter neve, só que o degelo atrasou. Começo da primavera. E aí a gente chegou lá em Big Bear Lake, negócio quase 2.500 metros de altitude. Nós chegamos lá, tudo cheio de gelo, cara. Falei, puta, cara, tô ferrado aqui hoje, né, cara? Tô lascado, né? Mas aí, cara, eu te falar, cara, então foi um aprendizado para mim, porque até hoje eu até menciono com alguns atletas, né? Porque você vai numa Copa do Mundo, né? Quem não tem muita experiência ou é atleta novo, fica vislumbrado com um monte de coisa. É normal de qualquer um, né? E eu cheguei lá, os caras estão aquecendo no rolo. Toma que já estava na área. Já tinha uma galera já, né? Já andando. Tinker, assim, Toma que... já era o começo da elite dos caras. Paul Thomas Berg. E então, eu olhei aquilo, os caras aquecendo no rolo, nem sabia o que era rolo. Eu falei, puta, cara, tô ferrado já aqui, né? Só que aí o engraçado, cara, que, assim, na alegria, né, no ímpeto de estar lá, né, uma disciplina nova, negócio de montanha, que eu sempre curti, né? Cara, me desenvolvi de uma maneira, cara, que vários caras que eu vi lá aquecendo no rolo nem vi, cara, ficaram para trás, cara, entendeu? Mas assim, foi tipo 1h40 de prova, lembro até hoje. Cadeira, eu cheguei estragado de um jeito, eu não conseguia nem tirar minha sapatilha. De tão estragado, sabe? De tanta força que eu fiz. Andando com a Peugeotzinha. Andando com a Peugeotzinha. De tanta força que eu fazia, não tinha, né, o discernimento de você economizar energia, né, pedalar, né, girar num lugar, fazer esforço no outro, né, nada. Era, largou, era meter o pé 100%. Eu até já mencionei isso com algumas pessoas, eu ficava até com o maxilar cansado de tanto morder os dentes para fazer força. E depois, com o passar dos anos, você vai até entender que você tem que relaxar fácil para não gastar energia, entendeu? Então você vê tudo aprendizado. E é uma coisa que, assim, uma sensação que eu nunca mais esqueci na vida, porque, te juro, eu chegava com a boca mole, eu chegava com o maxilar cansado de tanto esforço que eu fazia para poder desempenhar bem, né? E foi, assim, sensacional, né? A primeira experiência. Mas 1988, isso. Mas, assim... eu ainda não tinha meu organismo adaptado, minha musculatura adaptada para aquele período de competição, 1h40, quase 2 horas de prova. Meu organismo ainda e a musculatura estava habituada a tiro de 30 segundos, 40 segundos, né? Então, assim, nessa transição, a maior dificuldade, não só para mim, mas para qualquer outro. Foi adquirir a resistência. Eu lembro até um personagem, icônico, que Deus o tenha, nosso amigo Erivan. Total. Que tinha já uma base do ciclismo, entendeu? Mas mesmo assim, quando ele migrou para o mountain bike, ele sofreu bastante no começo, entendeu? Teve que adaptar. Mas no caso dele foi mais por causa da pilotagem, da parte técnica, entendeu? Mas demorou um tempo. No meu caso, foi mais a questão mesmo do organismo, né? Adaptar a musculatura para um longo período de esforço, né? Então, para mim, a maior dificuldade foi isso, entendeu? Eu transformar meu corpo para uma performance de longa duração, né? Eu até falo assim, me adapto muito mais ao cross-country do que propriamente à maratona, porque meu organismo... Você nasceu pro XC. Eu falo que eu brinco que é o curto, o grosso e técnico, né? Que é o cross-country, né? Me viro bem de maratona, mas a minha energia acaba rápido. Então, por isso que eu, por conta até de pilotar e curtir muito mais a pilotagem, né? Meu foco sempre foi muito para o cross-country, né? Nesse teu primeiro ano, você correu o California Series Classic, que é uma prova célebre lá, já corri ela, etapas de downhill.
correndo na Expert ou correndo na categoria máxima? Ainda, se eu não me engano, acho que era ainda tinha Novice? Tinha Beginner, depois tinha acho que acho que era Beginner, Novice, Expert. Então, primeiro ano eu corri uma acima da Beginner, aí depois no ano seguinte eu já fui para Expert, já que é uma divisão de acesso para Elite. Então vamos lá, né? 88, primeiros anos seu lá, correndo de Peugeot com apoio da loja. 1989, um ano icônico na sua carreira, sim, que foi o último mundial de mountain bike que eu não lembro, era uma associação que era afiliada à UCI, acho que era FIAC, né? Não lembro, não sei nem se que dava a camisa de campeão do mundo, mas não era ainda um mundial unificado, né? Porque é aquela coisa, como a gente sabe de diversos esportes que surgiram nos Estados Unidos, eles criam um mundial e pronto, acabou. E aí depois o negócio, né, acaba, né, esparramando o mundo afora. E lá o mountain bike não foi diferente, entendeu? Eu não lembro quem que estava à frente, né? Que se já tinha a Norba, acho que já tinha. Sim. Então eu não sei se ela estava, né, debaixo da asa da Norba, mas já tinha o Mundial, já tinha rolado já em 87, 88, né? Aí o de 88... Toma que é campeão 88, né? Elite, então, nesse Mundial. Então, aí falando de Mundial, 88 foi o primeiro Mundial que eu participei. Aí eu fui por conta. Você participou no 88 também? 88. Foi em Big Bear também? Foi em Mammoth Mountain. Já em Mammoth? Já em Mammoth, porque aí eu comecei meio 87, aí 88 o negócio engatou legal, aí um mecânico dessa loja que me apoiava também andava. E aí juntamos uma graninha, alugamos um chalé em Mammoth, cara, vamos. Aí juntou, ele tinha um Volvo lá, ele tinha o carrinho, metemos as bikes lá, até fomos por San Diego, que ele tinha parente em San Diego, passamos lá uns 2 dias em San Diego, foi uma trip de uma semana. E aí catamos o chalé e corri lá por conta. Eu tenho até o registro de foto, eu arrumei um bretelle meio branco, azul e verde, e aí costurei uma bandeirinha, eu mesmo produzi meu próprio uniforme ali, né, para poder correr, né? Então 88 foi já o primeiro mundial. Correu que eu corri. De Expert? Não, aí corri na Beginner na época ainda, né? Porque não era mundial lá, coisa e tal, né? E aí me virei lá, fui bem, fiz o Kamikaze Downhill e tudo lá. Já correu o Kamikaze Downhill, sério? Correu o com a mesma bike, mountain biker, que é mountain biker? Queixo duro, era a bike que tinha. Era a bike que tinha, né? De 88 para 89 começou a surgir lá uns protótipos, né? Que a galera começou, né? A galera meio ninja, começou a produzir umas bikes, umas coroas gigantes, né? Tudo mais, as primeiras bikes suspensão. Lembra do resultado nesse Mundial? Desse daí eu não lembro. Eu não lembro, mas tipo assim, foi, sei lá, 25º categoria, foi meio de participar, né? E aí, assim, aí que acendeu a luz realmente, né, de eu estar naquele universo, vários gringos, já começou a surgir os europeus, já, né? Foi o primeiro ano que surgiu, acho que os europeus lá, né? Já, né, o fomento já tava, as notícias já estavam correndo, mundo afora, né? E aí, como eu já estava um tempo morando, já meio também com um pouco de saudade do Brasil. E eu pensei, falei, para eu me desenvolver nesse nível, cara, não tem como eu trabalhar, entendeu? Eu me dedico full time ao esporte, ou vou ter que ficar nesse meio de caminho aqui, curtindo, mas sem resultado. E como eu tinha essa chama de performance, né, eu acabei fazendo contato com o meu antigo patrocinador do BMX, que é o Antônio Celso Fortino. Ele, por conta da ligação dele com a Caloi, acabou me apresentando o Zé Rubens Delia, e que acabou se tornando meu primeiro treinador. E o Zé Rubens Delia, ele já tinha um trabalho realizado com a equipe da Caloi de ciclismo, já tinha participado de Olimpíadas, inclusive já tinha feito um primeiro trabalho multidisciplinar, que acho que foi o primeiro trabalho multidisciplinar no ciclismo em geral no Brasil, com o Clóvis Anderson. Nas Olimpíadas de 88. O Clóvis Anderson foi 10º colocado em prova de pista, de velódromo. Então, o Zé Rubens era assim, vamos dizer, a nível de Brasil, era o cara mais experiente. Então, por conta dessa ligação aí com o Antônio Celso,
apresentou, ó, tem um garoto lá, tá surgindo esporte novo, mountain bike e tal, ele tá querendo voltar para a gente fazer um trabalho e tal, e ele que costurou né, essa história, né? E aí eu, já com saudade do Brasil, já estava 3 anos morando no Brasil. Então você tinha ficado 86, 87, 88, 88 você voltou? Aí eu voltei no início de 89. Perfeito. Aí eu voltei já com esse foco já, meu. Voltou com uma biquinha que eu lembro bem, a sua Kurtlo, que já era uma bicicleta handmade, feita à mão lá na Califórnia. Da Mavic, roletada. Como era o nome do dono da Kurtlo? O Doug Kurtz. Doug Kurtz. Que tem história aí atrás disso aí também, né? Com o nosso amigo Fernando da Kurtlo, né? Que acabou curtindo o nome, acabou batizando a marca dele. Os dois se conhecem hoje, é uma história legal, tá? Os dois têm uma índole parecida, afinidade, né? Tem afinidade e não teve estresse nenhum aí de utilização da marca, né? Então daí que surgiu. Então, e essa Kurtlo eu acabei conhecendo, na verdade, até tem um pouco de história aí. Como eu morava fora, a Caloi entrou em contato comigo que eles queriam expor na feira de Long Beach. A famosa feira de Las Vegas, antigamente era Long Beach. E eu que providenciei, eles me contrataram, pagaram uma grana para eu contratar espaço, montar stand e tal. E aí a Caloi montou um stand e expôs lá uns modelos que eles queriam abrir mercado fora. E aí na frente do stand da Caloi tinha a Kurtlo. E aí acabei conhecendo, fiquei muito amigo do cara, acabei comprando essa bike dele, que é essa bike verdinha, craquelada, nosso grande amigo, né, que Deus o tenha também, Marcelo Celão, comprou essa bike de você. Voltou ela para os Estados Unidos. Primo da Mônica, mulher do Júnior JNA, mundo curto. Ela voltou para os Estados Unidos depois da bike, né? E então foi a primeira bike assim top mesmo que veio pro Brasil, né? Que a bikezinha era, assim, animal, a bike andava sozinha, né? Comprei na feira um par de roda na Mavic, no último dia da feira eles fazem um saldão lá, né? E aí comprei todos os componentes da feira, né? Trabalhou nessa feira, veio para o Brasil e veio se preparar para o Campeonato Mundial de Mountain Bike de 89 no Brasil. Patrocínio Ciclovia, você arrumou? Aí eu vim morar, né? Para morar com meus pais, né? E ter condição, né? 100% de foco em treino, né? Então, juntamente com o Zé Rubens, né? Foi o segundo fomento de um trabalho multidisciplinar, meu, acho que pioneiro para a época. Eu tenho até registro, né? Em fita que eu salvei agora em CD, né? Tinha em fita VHS de uma matéria da TV Cultura, né? O programa Vitória fez toda a cobertura desse programa, né? Então o Zé Rubens angariou um nutricionista, psicólogo, professor de yoga, musculação. Então foi montada uma equipe multidisciplinar só para o meu preparo, né? Então, eles faziam um acompanhamento full time, né? Fala o nome de alguns profissionais que eu lembro, assim, mas não tô... Na verdade, era uma equipe boa, né? Uma equipe boa. Cadeira, eu até te peço desculpa, mas não vou lembrar do nome agora. A gente vai fazer um junto com o Zé Rubens ali e a gente vai lembrar. Depois eu posso até buscar lá nos arquivos lá o nome da turma, que faz tempo, né? Eu lembro são quase uns 40 anos. Eu acho que eu lembro de um, Dr. Lotufo. O Lotufo fazia parte das avaliações, né? Esse eu não esqueço, que é o professor de yoga, São Marcos Rojo, uma referência, aprendi muito com ele, porque como as provas, a maioria das competições eram em estações de esqui, né? Que foi onde surgiu esse fomento, né? Que toda aquela estrutura de esqui, né? No verão ficava tudo ocioso, o mountain bike foi assim, meio que a salvação das estações de esqui, né? Mundo afora, né? Porque antigamente ficava 6 meses abandonado, né? Tudo. E assim, especificamente falando, né, do Marcos Rojo, né, com a yoga, eu aprendi muito, fiz muito trabalho respiratório, né, com ele, né? Ele já dava treinamento para atletas de escalada, para o Himalaia, para a Concagua, e fazia esse acompanhamento com esses atletas, né, de alta escalada, com esses exercícios respiratórios. Então, como as competições de mountain bike, na grande maioria na época, eram em estações de esqui, era sempre 2.000 metros, 2.500 até 3.000 metros de altitude. Então a parte respiratória interferia muito, né? No ar rarefeito, tenho foto mesmo, ele sangrava pra caramba, ar muito seco. Então foi um aprendizado super importante que levei para a vida, tá? Isso aí faz parte da minha vida hoje, entendeu? A yoga, exercício respiratório, passo isso adiante para muito atleta, entendeu?
Edu, ó, mountain bike no Brasil, primeiro campeonato brasileiro, 1988, você não disputou. 89, treinando aqui, pô, para nós, né? Você tinha morado 3 anos fora, pô, se preparando, trabalhando com essa equipe multidisciplinar, bikezinha top, Campeonato Brasileiro de Mountain Bike 89, você disputou por aqui também. Seu primeiro título, Elite? Então, na verdade, tem uma particularidade também dessa época, né? Que o Campeonato Brasileiro ele é disputado em 3 etapas, né? Não era etapa única, né? Então, assim, e eu tenho uma história em função disso, relacionada, vamos dizer assim, à desorganização da época das entidades, né, que regiam aí, né, a Confederação Brasileira da época, né, tinha umas polêmicas, né, a Caloi que praticamente financiava. A Confederação Brasileira de Ciclismo era um departamento da Caloi, ponto. Daí para frente muda a história. Então tinha muita história. Então, assim, obviamente, para você determinar um atleta que vai para um campeonato mundial, é o campeão brasileiro. E o que acontecia? Como na época eram 3 etapas, eles faziam a gentileza de correr 2 etapas, aí vinha o Mundial, e a última etapa era depois do Mundial, e a convocação era a dedo. Gostei de você. Não, esse atleta vai, esse aqui vai, esse não tinha ranking, não tinha regra, não tinha nada. E, por incrível que pareça, nunca foi convocado para nenhum Mundial, entendeu? Mesmo ganhando várias etapas. Então, assim, e aí o que acontecia? E o resultado por conta própria, então, aí eu por conta própria me preparava com patrocinadores privados e ia para o Mundial de qualquer jeito. Mas, infelizmente, nunca fiz resultados expressivos, entendeu? Aí, quando voltava, todo o planejamento, né, o ciclo, né, o pico de performance, né, juntamente com o grupo, né, multidisciplinar, era para o Mundial. Então, eu fazia treino até no velódromo, treinava com bike de pista, né? Atrás da moto, com o Zé Rubens acompanhando, uma série de coisas. A melhor fase da minha vida. Só que aí eu corri o Mundial e meu gás simplesmente era no limite. Quando eu voltava para o Brasil para correr a última etapa do Campeonato Brasileiro, eu ia mal pra caramba. E aí perdia o campeonato. Entendeu? Então, assim, nesse molde de 3 etapas, eu nunca fui campeão brasileiro. Você ganhou etapas do brasileiro, que é o que eu lembro. Se contar, eu ganhei pelo menos umas 10 etapas ao longo dos anos, entendeu? Só que título mesmo acabava não conseguindo, porque tinha essa particularidade de falta de organização de planejamento, e eu brigava, discutia, falei, gente, a gente precisa terminar o Campeonato Brasileiro antes do Mundial, para determinar, né, os campeões para representar o país. Ciclo, o que acontece no mundo, a última prova do ano é o Mundial. Só que, infelizmente, né, existia uma certa máfia, né, atrás de tudo isso. Isso assim, perdurou por muitos anos. Eu acredito até que a gente poderia o Brasil, não só no mountain bike, como no ciclismo de estrada, longe, né? Tá num nível muito maior do que é hoje, você entendeu? Por conta disso, porque era meio fechado, restrito, então não tinha como contestar muito, o que é, pronto, acabou, e quer, não quer, entendeu? Então você tinha que engolir o sapo, né? E assim, eu me dava por satisfeito e corria por conta própria. Corria atrás de vender peça, falar com um, falar com o outro, para ganhar a grana e ir, entendeu? De alguma maneira. Só que isso aí acabava afetando a performance, né? Vamos lá, que a gente está em 89 ainda, e hoje a gente está em 2025. A gente vai gravar mais de um programa com o Edu. Essa é a parte 1 do programa com o Edu Ramires. 1989, Campeonato Brasileiro, 3 etapas, as 2 etapas do Brasileiro antes do Mundial, e nessa época já tinham outras provas também por aqui. Sim, não, e eu lembro de você... Pô, pneuzinho Hit, eu lembro das peças da sua bicicleta, garfinho cromado, algumas peças Tioga na bike. Tinha bastante coisinha diferenciada já, né? Nessa época eu já estava, em 89, a coisa já estava bem evoluída aqui, né? Sua bike era levíssima. Já bastante campeonato rolando, né? No Rio de Janeiro, teve um período bom de competição no Rio de Janeiro, né? Depois, infelizmente, acabou o São Paulo tomando conta, né? Dos campeonatos, né? E ficou um período bem longo, o Rio de Janeiro quase sem competição nenhuma, né? Mas já era um período já que já tinha bastante campeonato, né? A Copa Hall, chique, né? Foi um marco para a época, né? Que começou em 89 e terminou em 93. Então, foi campeão o Gugu que conta essa história. Fui campeão da Copa Hall uns 3 anos seguidos. Então tinha bons campeonatos na época, né? Que já dava, assim,
começou a atingir um nível bacana, né? Um volume bastante grande de atletas já, algumas marcas começando a surgir, né? Trek, Nishiki, que até veio pelas mãos dos Anderson na época, né? Nishiki, Trek, Giant, né? Então foram os primeiros fomentos assim de desenvolvimento mesmo, né? Tanto do comercial quanto do esporte em si, né? A nível de competição. Edu, 89. Aí se preparou aqui e foi para o Campeonato Mundial em Big Bear. Não, foi Mammoth Mountain. Mammoth Mountain, que era o Campeonato Mundial, mais o segundo ano seguido você correndo o Mundial lá. Conta com detalhes esse Mundial de mountain bike. Então, assim, como preparação, até a gente foi antes e eu cheguei a correr uma prova foi no Colorado. Foi você, Zé, né? Eu, Zé, a gente foi acho que 15 dias antes e acabei competindo, a gente foi até mais, porque eu competi uma prova em Orange County e ganhei essa prova lá, que até a medalha é parece uma laranja, né, que é a região ali, tinha isso lá. Condado, né? Da Laranja. E aí eu acabei ganhando, na sequência a gente foi para Aspen, Colorado, que fazia parte da nossa programação como preparação, por causa de altitude, coisa e tal. Aí lá eu fiquei em segundo lugar. Até engraçado. Que lembra quem que eram os caras que você andava junto? Eu lembro de um, Stuart Stu Thompson. Esse é um, mas um que na época fez frente, até depois que eu voltei para o Brasil, né? Você vê como são as coisas. Ele acabou ingressando na equipe da Trek, Jeff Bicknell. Sim. Entendeu, esse cara? E aí eu batia muito guidão com ele, e depois que eu voltei, cara, ele acabou ingressando na equipe oficial da Trek, ficou um período lá com a Trek lá, e então era o cara que eu batia de frente lá, né? E aí a gente fez essa prova, e assim, uma particularidade de Aspen, né? Na premiação, eu ganhei um pneu com um cravo de alumínio que era para andar na neve. Que legal, com studs. Aí foi engraçado que foi uma brincadeira na época, né? O pessoal sabia que era do Brasil, né? Quando me entregaram lá, né? Falava, tô vendendo! Você vai fazer bom uso lá, né? Acabei fazendo rolo lá e não fiquei com esse pneu, né? E era engraçado, o pneuzinho todo cravado e tinha uns pininhos de alumínio, assim, no carro, que era um pneu próprio, né? Pneu próprio para andar na neve, de mountain bike, né? Então tem essa curiosidade de premiação lá da época. E aí, daí, a gente voltou, né? Voltamos para Los Angeles, né? Fiz mais uns diazinhos lá de giro, de pedal para recuperar, e aí fomos para Mammoth, né? E aí, Mammoth, na época, para quem não sabe, né, eram 3 disciplinas, né? Você poderia participar individualmente de uma só, ou das 3, né? Que era uma prova de uphill, subida de montanha, larga e chega no pico. Essa daí foi uma escalada de 8,5 km. Kamikaze ao contrário? Não, era uma outra subida, era uma outra via. Ruim pra caramba, muita pedra, se patinava, caía de lado. Solto, aquele loose gravel, né? Solto, e aí assim, aí no uphill foi onde eu consegui meu título mesmo, né, de campeão mundial de uphill. O segundo dia já na sequência, né? Segundo dia cross country, aí no cross country eu fiquei em quinto, porque, teoricamente, se todos os atletas tivessem competido em todas as disciplinas, eu teria feito um terceiro, porque os 2 primeiros não correram a prova de uphill, entendeu? E correram só o cross country. Né? Ganhou o uphill, ficou em quinto no cross country, e aí no dia seguinte o downhill, entendeu? E aí no downhill eu fiz 18º. Porque já tinha os especialistas, né? Porque aí é aquela coisa de gringo, né? Os caras são meio pancados das ideias, são bem loucos, né, cara? E não tem experiência de ficar só despencando. E para quem não sabe, procura aí. Pega 100 por hora. Kamikaze downhill era uma avenida que você soltava o freio, eu até postei outro dia. Alguém espanava a coroa 60. Recentemente postaram um vídeo do Kamikaze e eu fiz um comentário lá que era o seguinte: você dava uma soltada de freio, a velocidade era tamanha, chacoalhava de tal maneira que você perdia a visibilidade. Então você tinha que ficar dando umas reduzidas de velocidade para retomar a consciência, para poder soltar, né, de novo. E aí uma outra sensação que eu senti também, que até hoje eu nunca me esqueço, porque a pressão que a gente colocava na manopla era tamanha, para não escapar, e de bateção, e a bike era queixo duro, rígida, sempre, né? Esse detalhe, garfo duro, rígido. Eu corri lá de full suspension. E a sensação foi de hora que eu passei o pórtico de chegada, a hora que eu tirei a mão
das manoplas do guidão, que eu soltei o guidão, a mão não abria. O sangue, acho que, parou de correr nas veias. E aí começou a formigar, meus 2 antebraços começou a formigar todinho, porque o sangue retomou, entendeu? De começar a circular, de tanto esforço e de tanto que chacoalhava e de tanta velocidade que pegava ali. Então, e assim, nessas 3 disciplinas, tinha somatória de pontos. E aí, no overall, eu fiquei em primeiro lugar por 1 ponto de diferença na frente do Jeff Bicknell, que virou assim, amigão meu. O resultado icônico do Eduardo Ramírez de 1989. Então era assim, meio que um overall, campeão né? mundial. Depois aí no ano seguinte, a Cadeira até mencionou, aí a UCI realmente, né, oficializou a disciplina, né? Que aí foi em 1990, que foi o primeiro mundial. Mas aí Durango, Colorado. Durango, Colorado, né? Mas aí aquelas histórias, né? Aí voltei para o Brasil, aí não fiquei sem patrocínio e não consegui dar sequência para poder realmente, né, fazer parte de um mundial oficial, né? UCI, né? Mas e daí em diante que começou a se especificar muito as disciplinas. Você voltou depois do mundial só em 95? Não, eu voltei e fiquei aqui, né? Não, eu sei, mas depois você voltou a competir mundial, que a gente foi junto, em 1995, a Alemanha, isso, que é exata. Então, aí demorou bastante tempo, né, de voltar, estava andando pela Giant na época, né? Antes você andou para a equipe Trek, depois quando você voltou para o Brasil, voltou com uma outra Cutlass, que era uma Cutlass, que daí você já veio com suspensão dianteira, você já veio com uma Manitou de suspensão dianteira. Elastômero. E andou muito aqui, cara. Você não foi campeão brasileiro na soma dos campeonatos, mas você ganhou etapas icônicas, então, né? Se for contar hoje, né, de título mesmo por etapa, né? Então eu ganhava dois títulos por ano, né? Eram 3 etapas, só que tinha esse conflito deles sempre organizarem uma terceira etapa depois de Mundial, e o meu foco era Mundial. E depois o Campeonato Brasileiro começou a se disputar em etapa única, como é hoje no mundo inteiro. Isso aí veio isso daí foi em função da própria CI, porque em outros países também aconteciam isso, né, de campeonatos nacionais por etapa. E aí veio, né, como a UCI ela tomou, né, a frente, né, da organização, né, do esporte, ela orientou, né, todas as nações que o campeonato nacional devia ser etapa única, né? E aí sim passou a ser etapa única, né? Aí depois surgiu Copa Brasil, né, para ter outras etapas, né? Mas aí que realmente surgiu o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Nacional, né, com etapa única, né? Só que aí eu já estava numa outra fase já também, né, já desacelerando um pouco. Casou, né? Mudou, teve então, filha. Aí já muda a história, então aí perdi um pouco, né, assim, eu tenho um certo arrependimento, né, vamos dizer assim, né, de não ter tido a condição de ter me desenvolvido, porque eu acredito muito que eu poderia ter ido um pouco mais longe do que eu fui a nível internacional. Só que isso cada época, né, tem sua época, entendeu? E foi o que foi, né? Não me arrependo de nada, eu só tenho essa pontinha, assim. E é engraçado que tanto no BMX quanto no mountain bike, né? Que eram períodos difíceis, né? As opções eram poucas, né? E aí vem o seu próprio desenvolvimento, né? Como ser humano, ele falou, casou, tem filho, então muda um pouco o foco, né? Então a gente tem que pensar diferente, né, de alguma maneira, e isso acabou que encurtou um pouco, né, vamos dizer assim, né, o que eu poderia, né, sei lá, me desenvolver ainda, né, sei lá. Uma outra fase da carreira muito legal, Edu, que foi a fase já, então, nosso mestre amigo José Rubens Delia, ele ensinou uma coisa para nós, e eu devo isso muito ao Zé, no momento onde eu, batalhando para ser um piloto profissional, ele começou a passar o conceito para nós de sermos profissionais pilotos. O que isso quer dizer? Tem uma atividade correlacionada ao esporte, sim, que faria com que nós não abandonássemos jamais essa nossa paixão, sim, e nos mantivéssemos ativos nisso. E aí a tua carreira master, que é uma sim, carreira muito bonita também. Então, é que eu menciono, Cadeira, até estava aqui com o Murilo, né, da paixão, né, cara. Puta, a partir do momento que eu entrei nesse universo de performance, né, tem o lado
da bicicleta em si, de pilotar e coisa e tal, mas para mim acendeu uma chama clara do desenvolvimento de performance física, né? O quanto eu consigo me desenvolver como atleta mesmo. E isso nunca morreu, né? Teve esses períodos que eu fiquei afastado, né, por N situações, né, de vida, né? Mas nunca esqueci esse lado. E aí, em um determinado momento, eu senti vontade de voltar, né? E a outra pessoa que me ajudou foi o Yokito Sonohara. O Yokito Sonohara, ele atualmente ele é engenheiro que faz parte do grupo Claudino, lá, que é da Houston e da Audax, né? A gente já se conhecia da época da Caloi. Ele foi engenheiro da Caloi, até como eu mencionei aqui, da feira que teve em Long Beach, né, que a Caloi me contratou, ele era um dos engenheiros da época, né? Então, por conta desse relacionamento, eu acabei conseguindo o patrocínio com a Houston na época, né? E foi aí que deu esse retorno, né? Que ano isso, Edu? Ai, caramba, isso daí... Puta merda, já faz um tempinho já. Você correu os mundiais Master aqui no Brasil? Não. 8, 9... Não. Desculpa, 2009, não. 2010, 2011? Ou 10, 11, 12? 10, 11, 12? Não correu, né? Não corri. E, assim, mas foi um período que, assim, me deu uma luz, né? De eu voltar no cenário com patrocínio, né? E tudo mais. E aí eu comecei a me dedicar, né? Então, assim... eu tenho títulos em todas as categorias Master, desde os 30 anos em diante. Graças a Deus eu cravei um título de brasileiro em todas as categorias que eu passei. Entendeu? Na época ainda era eu lembro, até comentei ainda esses dias, que as categorias eram de 10 em 10 anos. Nossa. Era de 30 a 39, 40, que é uma grande 49. Diferença fisiológica. Né? De 30 a 39, ainda se você estiver bem preparado, que eu lembro até na época um que tinha acabado de migrar da Elite para a Master, era o Robinho, que é a turma lá de Juiz de Fora. Sempre andaram muito forte, sempre foram muito técnicos de pilotagem. E eu, na época, quando eu voltei, eu estava com 38 para 39 anos. E os caras com 30. E eu consegui bater de frente, e batia guidão e fazia pódio de primeiro, segundo, terceiro, sempre estava ali. E então foi um período assim que me deu uma luz assim tremenda, né? E daí eu não parei mais praticamente, né? E continuei treinando, depois acabou, né, assim, dentro das regras, aí acabou mudando, né, de 5 em 5 anos, né, então aproximou um pouquinho mais, que é o modelo, né, que é existente hoje, né, que tem mundial. Muito mais sentido, fisiologicamente. Sim, abandonaram a categoria Master 1, que era antiga, que era de 30 anos, e agora você vira Master com 35 anos, então a primeira, A1, 35, 39, B1, 40, 44, 45, vai indo, né? Eu já tô na 60. Eu já tô na D1 já tô quase no final do alfabeto. Já D2 e preste atenção. D2 aí já é outro nível. A gente chega lá. Edu, vamos fazer uma coisa, um trato aqui? Vamos. Mundial de Mountain Bike Master ano que vem no Chile. Mas já tá tá meio na reta, viu, Cadeira? Aqui entre nós aqui. Tô com essa pontinha. Você tem título aí. Mundial Master? Não. Vai ter. Dois que eu participei e os dois eu fiquei em 15º. Entendeu? Assim, fui, mas não estava treinado o suficiente. Entendeu? Acabei. Um eu abandonei. Eu tomei Você foi para o primeiro o primeiro que eu competi foi no Canadá, em Bromont. Tá. Até quem desenhou a pista foi o pai do marido da Jaque, o Guido. Do Guido Visser. Então, o Guido, né, com envolvimento lá, né, canadense, óbvio, né, eu lembro que o pai dele que desenhou a pista em Bromont, era uma pista. O irmão dele é envolvido. Cara, eu te falo até hoje, a pista, cara, parecia, até com a apelidade, tinha sessão lá que o nome era Fred Flintstone, que era só pedra. Era só pedra, era assim, o que os caras acham que Rock Garden casca hoje, já naquela época lá, e você não acredita. Que anos que foram esses mundiais? Cadeira, você tá de data, eu vou te falar que eu vou precisar buscar lá, que eu já não lembro mais nada já, cara. Não tem problema. Não lembro mais nada, não sei se foi 96, não lembro mais. Não, 96 você não era Master, não. 2006? Acho que por aí, alguma coisa, não lembro. Sei que o primeiro foi Bromont, só que aí eu tomei um puta de um capote e tive que abandonar. Aí demorou um bom tempo para a gente ir para a Loop na França, entendeu? Aí foi isso que eu fiquei 15º, e esse da França foi engraçado, porque já a maioria da galera com freio a disco e bike de carbono, e eu fui com uma bike com freio V-brake de cromolibdênio na época.
e fiz um 15º lá. E aí, bom tempo depois, agora, aí já, né, eu ainda, né, em função da equipe, eu acabei pleiteando de um dos atletas da equipe correr o Mundial em Monte Sant'Anne, e ia ter o Mundial de Massa no final de semana e o Mundial principal Elite no final de semana. 2019. 2019, que foi o último Mundial antes da pandemia. Então, e aí corri esse Mundial, aí também acabei ficando em 15º, né? 15º. E aí acabei não indo mais, né? Por conta de. Mas vamos ano que vem, 2 anos seguidos, a gente vai. No Chile, então. Agora eu fiquei sabendo. Terma de Chilá. Então, vai ter no Chile, aí como tá perto aqui, né? Viabiliza, né, bastante a nossa ida. E então já tô com esse. Você sabe que eu tenho uma coisa legal. Já tô com essa pontinha de esperança. Eu sou velhinho na categoria C2. Né, esse ano eu faço 58, ano que vem 59. Então, o primeiro Mundial na América do Sul vai ser meu último ano que eu vou usar como treinamento, vou usar para curtir. Na categoria B2. É isso? B2? Não é B mais. Não, já é D2. D2 e preste atenção, a minha categoria. Aí, você já é E, meu. Eu não sei como é que é do Mundial agora, como é que tá. Porque, não, assim, C2. Não, C2. C2. Aí eu tenho já é D1. Eu tenho, na verdade, já bem antes de correr, eu já sei que eu tenho um empecilho, vamos dizer assim, né? O termo que eu tava querendo, assim. Não tem. Porque o cara top da minha categoria, sabe quem que é? Quem que é? Porque a minha tem também. Você sabe quem que é o da minha? Não. É o pai do Luc Bruni. Tá. Jean-Pierre Bruni. Sabe quem que é? O Tinker Horace. Tá ótimo! Acabou de ser campeão mundial de novo na Austrália. Cara, mas pega ele e um sueco. Que legal. E todo ano eles trocam de figurinha. Tem um ano que o sueco ganha, tem um ano que o Tinker ganha. Tinker ganhou agora, hein, então, ele ganhou. Bicampeão na Austrália. Né? Então, ele ganhou os 2 anos seguidos. Aí teve que teve da Argentina, né? Qual que foi que teve um aí que foi o que aí, meu, Patagônia, né? Que teve na Patagônia lá ele foi mal, lá, porque o clima também foi trash. Vila Angostura. Vila Angostura. Eu tive em Pan-Americano lá. O Vila Angostura, pela temperatura e tudo mais. O Tilã é um lugar muito legal. Já fui correr uma Copa do Mundo de Enduro lá. Maravilhoso. Bosque, não aquele norte do Chile que é tão seco. MTB do bom, Edu. Entendi. Vamos escrever isso aí. Cara, no mínimo a gente vai se desenvolver, vai curtir demais. Eu tô precisando colocar essa meta aí para. Eu também. Eu já coloquei e estou precisando também. Quando eu fiquei sabendo da notícia, já me deu uma certa esperança. E você tá treinando, que eu tô ligado. O legal que me deu assim, até uma esperança a mais é que já diante do final do ano aí, né, do ano passado, eu dei uma engatada boa assim de treino e virou o ano e aí eu consegui recuperar minha forma física de tal maneira que me dá essa esperança de traçar um planejamento e de repente figurar num resultado um pouquinho mais expressivo relacionado aos outros 2 que eu participei, né? Essa é a minha esperança, pelo menos ficar entre os 5 ali, né? Vamos ver. E profissionalmente está disponível no mercado? Se coloca aí, tá? Estamos aí hoje, estou assim, profissional competente. No momento estou fazendo bastante trabalho de personal, né? Retomando esse trabalho, que eu tinha um foco muito direcionado para a competição de alta performance com a equipe, né? Então deixei um pouco de lado esse trabalho, né? Estava full time com os atletas e nesse nível de competição. E agora eu retomei novamente os trabalhos de personal, técnicas de pilotagem, a princípio ainda de personal, mas já em pouco tempo aí eu devo divulgar já um banner aí para fazer esse trabalho em grupo, né? Que eu já vinha fazendo anteriormente, né? Fiz bastante curso aí, ministrei bastante curso aí anos atrás, e depois parei, né? Em função disso aí das competições com a equipe, né? Pelo meu trabalho de team manager. E agora retomando, né? E tô disponível no mercado aí realmente, né? Se alguém tiver interesse aí de fazer algum trabalho com atleta aí de alta performance, estou à disposição aí para passar o meu expertise aí ao longo desses anos aí adquiridos. Fala Bike Zone recomenda demais todo o trabalho e a pessoa do Edu Ramírez. Guilherme,
Chega aqui, Guilherme. Quem sabe faz ao vivo, agradecer o Guilherme da Virage CC. Que lugar legal, que vibe boa. Só não vai ter cadeira ainda para você sentar, mas ó, a gente terminou o primeiro programa com o Edu chegando na conversa com o Murilo Fischer. E que vibe legal, que lugar legal, uma surpresa muito legal, né? Não. E o momento da cultura do ciclismo, né, Guilherme? Apresenta para nós aqui esse teu espaço, que é literalmente a tua casa, né? Eu peguei e fiz uma divisão aqui. Eu acho que o espaço, como você disse, é bem agradável, as pessoas costumam elogiar. E a ideia é fazer um espaço bem intimista para as pessoas conhecerem os produtos que a gente importa. Depois a gente vai disponibilizar para vocês o link, né, no Insta. Vai estar aqui embaixo no vídeo, ó, já está na descrição do vídeo. O Luciano no YouTube e Spotify. Vai deixar tudo na descrição para vocês conhecerem quais os produtos que a gente importa. Eu sei que a maioria é ciclista, né? Grande maioria que é ciclista, então a gente é representante oficial da marca Pinarello no Brasil, importador, e tá todo mundo super convidado a vir conhecer. De vez em quando a gente faz alguns eventos, é bem legal, Fiquei muito feliz com a presença dessas duas lendas. Muito obrigado, gente. Agradece. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado a vocês. Ser amigo do meu primo, Jorge muito de Assis amigo. Pacheco. Ele é um amor. Ele é um amor, cara. Eu amo ele. Eu tive alguns ídolos, pessoas que me informaram. O Edu é um pouco. E o Jorge de Assis Pacheco, ele é o meu primo mais velho, filho do meu tio Diogo. Cara, um cara que é carinhoso demais. Jorgeão Jalaspa é único. Jalaspa é único. É uma vibe, é uma energia, né, velho? Jorge Alberto de Assis Pacheco. Nossa, é demais. Um mito. Mas obrigado, eu não sou Luciano, tão bonito obrigado. como ele, mas a minha barba tá da mesma cor. Edu, obrigado. Obrigado você, obrigado pelo espaço. As portas estão sempre abertas para vocês e obrigado pela audiência aí de vocês. É isso aí, nós somos o Fala Bike Zone. Agradeço, né, o parceiro Caetano Caesamataro, que mora em Miami, e não é todos os programas que ele pode participar. E é isso, nós gostamos de cultura, de história, sobre rodas, e que a gente possa, através da nossa paixão, fazer com que mais gente se apaixone por aquilo que transformou nossas vidas. Exato. A bicicleta. Isso aí, amém. Cadelinha. Valeu, Edu. Obrigado aí. Obrigado Valeu, pessoal. Valeu. Fala Bike Zone. Valeu. Bike Zone. Um abraço.